Olá pessoal, beleza? Aqui é o professor Luiz Gonzaga. Então, estamos aí, né, no nosso terceiro vídeo, trabalhando as alterações, né, que foram agora inseridas, né, em toda a legislação criminal pela Lei 13.964, né, de 2019, publicada agora no dia 25, né, lei do dia 24 de dezembro, tá? E nesse nosso terceiro vídeo eu pretendo trabalhar com vocês a alteração muito importante, tá, que foi ocorrida, né, que ocorreu no artigo 75 do Código Penal, no que tange ao patamar máximo de pena privativa de liberdade, né? Isso, obviamente, não é o máximo de pena que o juiz pode determinar numa sentença, não é isso. Mas sim o máximo de pena que o sujeito pode literalmente permanecer preso, enclausurado, né? Faticamente falando. Mas, óbvio, o juiz pode muito bem dar uma sentença de 100 anos, nada impede, né? Obviamente que esses 100 anos serão considerados na efetivação de benefícios, né? Como progressão de regime de pena, livramento condicional, enfim, esse valor global será levado em consideração. Mas no que tange ao tempo preso, o tempo que o sujeito literalmente vai permanecer enclausurado, aí não será possível, né? Antes da lei 13.964, o que acontecia? O agente ele poderia permanecer preso, né, num prazo máximo de 30 anos, certo? Um prazo máximo de 30 anos, beleza? Isso se ocorresse condenações posteriores, né? Ou se porventura houvesse uma pena muito maior, né, combinada na sentença, que esse prazo de 30 anos, o juiz deveria, né, o juiz da execução, unificar, né, a pena, e no caso o agente só poderia permanecer por um prazo máximo de 30 anos preso, tá bom? Mas a Lei 13.964, o pacote anticrime, que tem a intenção justamente de travar um combate mais incisivo, né, em relação a práticas criminosas, de uma forma mais dura, certo? Elevou esse prazo, tá? Então fala lá o artigo 75 com a nova redação, né? O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos, tá? Então não pode ser superior a 40 anos, beleza? Então isso não pode superar esse prazo de 40 anos, tranquilo? Então isso aí é importante, porque isso representa uma novatio legis impégios, também conhecida como lex gravior, tá? Então, novatio legis impégios ou a lex gravior. O que é isso? Então, eu tenho uma lei penal que prejudica, certo, a situação do agente, tá? Então, eu tenho uma lei penal que prejudica a situação do agente. Lá no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, ele fala o seguinte, que a lei nova que de qualquer maneira favorecer o réu, né, favorecer o sujeito, ela retroage, independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, tá? Mesmo que haja o trânsito em julgado, a lei que venha melhorar a situação do agente, ela vai retroagir, certo? É chamada novatio legis in melius, ou lex meteor, certo? Agora, se eu tenho uma lei que prejudica, uma lei nova, ela não vai retroagir, que é esse caso aqui. A Lei 13.964 de 2019, ela prejudica, ela agrava a situação daqueles que praticaram condutas criminosas anteriormente, que já estão respondendo o processo. Então, a esses, essa legislação não será aplicada. Se eu estou falando de cumprimento de pena privativa de liberdade, esta norma ela é de caráter material, não é de caráter processual, porque a norma de caráter processual ela tem aplicabilidade imediata, não é o caso. Aqui eu tenho uma nítida norma de natureza material. Então, nesse caso, só a retroage se beneficiar. No que tange essa nova pena de 40 anos, né, pena máxima de 40 anos, trazida pelo pacote anticrime, não retroage, certo? Porque é muito mais gravoso para aqueles que praticaram condutas criminosas anteriormente. Aí no parágrafo 1º fala, quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade, cuja soma seja superior a 40 anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo desse artigo. Que limite é esse? 40 anos, tá?
Então, é aquela situação. Será que o sujeito ele pode permanecer mais que 40 anos preso? Em regra, não pode. Agora, obviamente, digamos que o agente está 30 anos preso e ele recebe uma nova condenação, uma condenação a 70 anos de prisão. O que é que vai acontecer? Ele já está 30 anos preso. Então, no caso, ele só pode ficar mais 10? Negativo. Unifica as penas e ele pode permanecer mais 40 anos. Isso aí não tem problema. Então, é aquela situação, lógico, a pessoa não pode ficar mais que 40 anos preso, obviamente. Mas se há uma sucessão de condenações, a pena vai sendo unificada e aquele prazo de 40 anos ele vai sendo devidamente respeitado, certo? Inclusive há casos aí no Brasil de pessoas que estão há mais de 30 anos presas, inclusive, né? Tá? Então isso aí não é nenhum impedimento, mas há essa limitação, óbvio. Então, se o juiz condenar 100 anos, a pessoa não vai ficar 100 anos presa. Ela vai ficar no máximo agora, né? Antes 30 anos, agora 40 anos. Então, uma alteração, colegas estudantes aí, profissionais da área jurídica, de suma importância, tá? Muito importante. Então, a pena agora máxima privativa de liberdade deixa de ser 30 anos e passa a ser agora de 40 anos. Então tem uma novatio legis impediens, uma lex gravior. Então tem uma lei que piora a situação do agente e logo não vai retroagir a casos e a processos que já estão em trâmite e nem a casos, né, condutas criminosas que tenham sido praticadas anteriormente. Tá bom? Então era isso, um grande abraço, tá? O meu Instagram, prof.luizgonzaga, também tem meu canal lá no YouTube, Professor Luiz Gonzaga, Luiz com S. Então é um prazer recebê-lo nas minhas redes sociais, tá bom? Até o próximo vídeo, um grande abraço, fique com Deus e bons estudos.